Agora a gente vai, então, para uma parte que não é a Assembleia, certo, Bia? Encerramos a Assembleia. A gente vai para uma parte que não é a Assembleia, que é a parte da premiação do Prêmio Ernesto Burger. Quer dizer também que tem no YouTube, já tem 39 pessoas assistindo, tem mais gente no YouTube do que no Zoom. Acho que é o pessoal do Pará. Então, bom, é um grande prazer apresentar o vencedor do Prêmio Ernesto Burger de Divulgação Científica de 2019, que é o professor Luiz Carlos Bassalo Crispino. Eu vou falar um pouco, então, sobre o professor Crispino. Ele possui graduação em Física, bacharelado, mestrado, graduação em Física, bacharelado na Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado, curso de Física Teórica da Unesp. Atualmente, ele é professor titular e coordenador do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal do Pará. E também é membro do nosso conselho da Sociedade Brasileira de Física atualmente. O professor Crispino, só falar algumas das atividades que ele desenvolve, ele tem uma produção nessa área de divulgação científica vasta e diversificada, isso foi a avaliação do comitê, que julgou, e atinge públicos diversos. Desde 2008, ele atua como coordenador do Museu Interativo da Física da Universidade Federal do Pará, também é um dos criadores do Núcleo de Astronomia da Universidade do Pará e é o responsável pela série de vídeos no YouTube Faça Física. Suas atividades envolvem a colaboração de vários alunos de graduação e muitos participam da equipe do Escola, que é um projeto de extensão coordenado pelo Crispino na Universidade Federal do Pará. Esse projeto apresenta seminários aos alunos do ensino médio sobre descobertas de física do século passado, desse século, e seus avanços tecnológicos decorrentes. E chama a atenção o número de estudantes que, nas mais diversas ocasiões, puderam desfrutar dessas aulas presenciais, pelo menos eram presenciais, acho, antes da pandemia. O professor Crispino também teve propostas aprovadas em editais CNPq sobre meninas amazônidas nas ciências exatas, engenharias e computação, e um outro edital foi aprovado sobre, com o título Experimentando Ciência na Escola, uma proposta de instituições de ensino associadas no norte do Brasil. Também merece menção o empenho do professor Crispino na divulgação da importância das observações do eclipse solar Sobral de 1919 nas comemorações de centenário da primeira demonstração observacional da teoria da relatividade geral, e apresentou diversas palestras, então, ano passado, sobre isso, em Sobral mesmo. Então, professor Crispino, muito obrigado, parabéns pelo prêmio. E agora passo a palavra, então, para você, se quiser fazer uma apresentação para nós, seria ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Rogério, obrigado a todos. Eu é que agradeço. Eu vou falar isso na minha apresentação. Essa conquista é uma conquista coletiva. Junto comigo tem uma equipe de dezenas de professores, técnicos, centenas de alunos que têm trabalhado nesses últimos já quase 20 anos com divulgação científica. Então, isso é uma conquista nossa, uma conquista da Universidade Federal do Pará, certamente, mas da Amazônia como um todo. E ela serve de incentivo para todas as pessoas que fazem divulgação científica na periferia do país, entende como eu faço, mas de uma maneira muito séria, muito dedicada, com muito trabalho. Eu que agradeço. Obrigado, Crispino. Você faz uma apresentação, você quer fazer? Sim. Você vai fazer uma apresentação, né? Então, você pode compartilhar a sua tela. Não sei se vocês já estão vendo a minha tela. Estávamos até o momento atrás. Acho que está carregando ainda a apresentação. Eu não estou vendo a sua tela. Acho que está carregando. Ela apareceu a primeira página, primeiro slide, mas depois escureceu. Uhum. Acho que está carregando. A gente está vendo o seu mouse. Pronto, chegou. Aí. Estão vendo? Então, eu coloquei alguns vídeos e vocês vão me dizer, após o primeiro, que é o que vai vir em seguida,
se vocês ouvem meu som, o som dos vídeos, na verdade. Então, primeiro, uma pequena homenagem ao professor Ernesto Hamburger. Não ouvimos o áudio, se tiver áudio. Sim. Bom, eu acho que o professor Ernesto Hamburger acho que dispensa uma apresentação. Esse vídeo, como eu disse, é uma homenagem, né, que eu gostaria de fazer inicialmente. E agora vou apresentar um trecho de um vídeo gravado com algumas das atividades que a gente faz aqui. Mas antes eu queria dizer que eu me inspirei, assim, nós aqui nos inspiramos, mas eu me inspirei muito, particularmente no Laboratório de Demonstrações, né, que é um espaço que oferece um acervo de experimentos que os professores podem, né, inclusive, levar para a sala de aula, a antiga prateleira de demonstrações. Foi uma criação do professor Ernesto Hamburger e colaboradores. Eu fiz a minha graduação na USP, como falou o Rogério, né, e eu tive a oportunidade de visitar o laboratório de demonstrações naquela ocasião e, para mim, teve um impacto enorme. Não está dando para ouvir muito bem, Crispino. Está meio parado. Assim. Bom, eu queria... Assim, o vídeo completo ele está, na verdade, no YouTube, no canal do Laboratório de Demonstrações. Assim, eu acho que imagens valem mais do que muitas palavras, né? Então, assim, essa, como eu disse, é uma conquista coletiva, é uma grande equipe de professores, técnicos e gestores. Aí eu mostro algumas dezenas deles, mas certamente poderia multiplicar por 2, por 3, muito facilmente, né? Aqui, para vocês, esse mosaico aí é um mosaico de alunos que estão aparecendo 187, né? Mas, assim, certamente poderia somar muito mais alunos que têm participado, seja como bolsistas, seja como colaboradores. Como vocês devem saber, a Amazônia é uma gigante, né? Quer dizer, vocês podem ver que a Europa Ocidental cabe dentro da Amazônia. Aqui tem os países França, né? Quer dizer, enfim, Itália, Reino Unido e assim por diante, né? Então, vocês imaginam o tamanho do desafio que pode ser. Aqui um pouco da minha história pessoal.
né? Eu sou de 1971, sou neto de imigrantes, o meu avô era sapateiro, minha avó era lavadeira, né? E com muito esforço conseguiu criar, né, a sua família. Aqui estão meus pais, aqui são meus irmãos na sapataria do meu avô, ele aqui atendendo um cliente. Eu estudei inicialmente em escola pública e depois consegui uma bolsa para uma escola particular. Meus avós vieram de regiões muito pobres na Espanha e na Itália. Destaque também aqui uma tia que me apresentou as estrelas aí. E, claro, o professor Bassalo, que é conhecido de alguns de vocês e que teve uma influência muito grande na minha vida, em especial me presenteando com o kit, os cientistas, né, que ele tinha, já tinha dado para o filho dele e tal, e repassou para mim. Os insumos acabaram muito rapidamente, né, e eu precisei comprar novos insumos de química, né, experiência, para fazer algumas experiências de química. Aí eu visitava um laboratório, o Laboratório São Lucas, tinha o seu Costa, que era um senhor já de idade, né, que me ajudava, né, quer dizer, o que você quer, mas para que você quer isso e tal, e a gente conversava, foi interessante. E eu acabei fundando, né, quer dizer, eu não sei lá se tinha 10 anos, talvez não tivesse 10 anos na época, o LAESMISA, Laboratório Experimental de Misturas de Solventes Amadores, que é uma coisa maluca. E, assim, a difusão e popularização naquela época não tinha internet, né? Não tinha nem computador acessível, então eu juntava recortes de jornal. Eu estive olhando aqui por casa e achei essa pasta que eu pegava recortes de jornal. Isso começou nessa pasta, a primeira matéria é de 83 e a última é de 88, essa do Hawking aqui, dos 12 aos 17 anos, quando eu fui para São Paulo. Um impacto muito grande, obviamente, teve a compra de um telescópio, pouco de São Paulo, do professor Bernardo Riedel, talvez eu volte a falar sobre isso, que eu consegui trabalhando. Eu dava aula numa escolinha que tinha dentro da minha casa, que a minha tia, que era professora da escola onde eu estudei, escola pública, ela me dava aula de dia e eu dava aula de noite. Aí eu comecei o curso de graduação em Física na Universidade Federal do Pará, né, e fui para a USP, né, onde, já falei, conheci o laboratório de demonstrações. Durante a minha graduação, tive uma forte influência de pessoas de ensino. Meus irmãos mais velhos na USP, vale citar, João Nepomuceno Agra, Isaac Kilner, né? Pessoas que influenciaram, faziam sua pós-graduação em ensino. Eu sempre tive um pé em ensino, de alguma maneira, né? Fui contratado muito rapidamente na Universidade Federal do Pará, logo depois do término da minha graduação. Depois fui para o ICPP, tive a oportunidade de conhecer tanto o professor quanto o seu trabalho, Abdul Salam. Conheci pessoas que continuaram para o resto da minha vida. Depois voltei para o IFT, fiz o meu mestrado, meu doutorado, e depois, finalmente, voltei para o UFPA. Na minha passagem, assim, eu não me lembro de ter conversado com o professor Ernesto Hamburger alguma vez, mas certamente o encontrei pelo menos uma vez nessa ocasião, em 1990, na comemoração dos 50 anos das descobertas dos chuveiros penetrantes. Me lembro disso porque lá estava o Bassalo, e toda vez que o Bassalo ia para São Paulo, a gente ficava junto, né? E aí eu voltei para o UFPA em 2001, e lá, assim, foi quando começaram essencialmente esses projetos, com uma equipe de alunos que me incentivou muito nesse sentido. Aqui está o núcleo, o núcleo principal, né? Quer dizer, da minha família mais próxima. Aqui está a pessoa com quem eu mais aprendi, né, durante 21 anos, que é a minha filha Isabela, né? Aqui está esse rapazinho aqui, que hoje tem 5 anos, que tem, de novo, apresentado um novo mundo para mim. E uma das coisas que eu tenho em comum com o professor Ernesto Hamburger é o fato de ter casado com a minha colega de sala da graduação, que é a professora Ângela, que é conhecida de alguns de vocês. Algumas iniciativas, né, de divulgação científica, laboratório de demonstrações, Física e Tecnologia para a Escola, Núcleo de Astronomia, Museu Interativo da Física, que o professor Rogério já mencionou. E eu tenho uma alegria muito grande em saber que hoje alguns desses centros de ciências constam na página do CNPq em termos de museus e centros de ciência do Norte. Vocês veem que a lista não é muito grande, infelizmente. É claro que ela está bastante incompleta, né? Aqui é uma foto de 2016 da equipe do Laboratório de Demonstrações, que hoje é coordenado pelo professor Jorge Cacineiras. Eu sou o vice-coordenador. Bom, se não sou o coordenador, sou o vice-coordenador desses projetos que eu listei anteriormente. Com grande influência do Laboratório de Demonstrações, a gente conta um pouco isso nesse artigo publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, e que, inclusive, já tem filhos, né? São laboratórios de demonstrações feitos em outras localidades, que são netos do Laboratório de Demonstrações da USP, portanto. A gente tem um site na internet, uma página no Facebook, eu não tenho Facebook, mas os projetos têm.
E tudo começou assim. Quando eu voltei ao FPA em 2001, eu quis dar aula de física básica. E eu ia dar aula de física básica com uma maletinha, essa maletinha aqui que vocês estão vendo. E aí um grupo de alunos disse, pessoal, isso não pode ser uma maletinha, né? Quer dizer, a gente tem que, assim, para mim não tem sentido ensinar física sem fazer experimentos. Então eu levava bolinhas, balões e tal. E aí tinha um lugar que ninguém queria mais, né? Que estava em ruínas, né? E a gente transformou isso no laboratório de demonstrações. Uma maneira muito humilde, entende? Com sucata, né? Quer dizer, experimentos de pressão, campo magnético é uma coisa fantástica, o experimento de Ørsted, que dá para você fazer com R$ 5. Aqui está uma bússola construída de uma maneira artesanal, aqui um motor elétrico de corrente contínua. E foi assim que, em 2004, nós recebemos a primeira turma de alunos. E daí, assim, isso foi crescendo. Aqui vocês vão ver, por exemplo, um vídeo que é o lançamento de foguetes. Obviamente, hoje tem uma mostra brasileira de era bem antes de ter sido criada até essa amostra de foguetes. A gente continuou recebendo alunos durante muito tempo. O laboratório de demonstrações hoje é uma referência na região, recebe muitas escolas. A gente passou, inclusive, a visitar escolas. A gente, desde o início, vocês veem aqui, em 2004, oferecendo oficina de formação de professores das escolas públicas. Aqui, nós fomos em Santarém, que é uma cidade que fica a 700 quilômetros de Belém, né? Agora, de barco, são 1.250, então é muito longe de chegar lá para chegar lá de Belém. Nós organizávamos apresentações públicas no Bosque Rodrigues Alves, Jardim Botânico da Amazônia. Tem umas fotos emblemáticas, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver a cara dessas pessoas diante desse experimento. Os lançamentos de foguetes no Jardim Botânico realmente reuniam um grande número de pessoas. Participamos de muitas feiras, a nossa ação tem sido reconhecida. Fomos para os interiores do estado do Pará, visitamos muitas cidades, aqui algumas ilhas, aqui está a Ilha do Marajó, aqui a Ilha de Cotijuba, na vizinhança de Belém. Organizamos eventos, workshops, né? Pessoas vieram aqui em Belém, Eduardo Campos Valadares, o professor Oliveira do Maranhão, o professor Ildeu, né? Quer dizer, eu já mostrei aqui uma foto do Ildeu, o Ildeu teve uma influência muito importante, porque quando ele visitou Belém, era um momento muito difícil, e ele disse, Crispino, a gente não pode perder você. E, bom, o recado para o Ildeu é, olha, Ildeu, eu estou aqui. Quer dizer, eu não me perdi, né? E agradeço tudo aquilo que você fez, não só por mim, enquanto, né, representante dos projetos de extensão, de difusão e popularização, mas por toda a difusão e popularização no Brasil, que foi algo fenomenal. Bom, nós participamos de muitas exposições, feiras, demonstrações. Hoje, o Laboratório de Demonstrações ele é dividido, na verdade, em 7 módulos, que permite ao professor trazer a sua escola para assuntos específicos, mecânica dos sólidos, fluidos, física térmica, ondulatória, eletromagnetismo, ótica. Então, realmente, é um recurso muito forte para os professores. E a gente contou com a ajuda muito grande do Aníbal, né, com o seu ateliê de brinquedos inicialmente, Ciência Prima. É uma pessoa que tem fornecido. A gente, claro, os experimentos de baixo custo a gente constrói, mas os mais sofisticados são construídos pela Ciência Prima. Nós trabalhamos, como eu disse, na formação de professores, aqui é o PARFOR, para quem conhece, com o Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física, a gente oferece todo o suporte. Na recepção de escolas, assim, a gente tem muitos experimentos, são centenas de experimentos que realmente causam, né? Esse aqui eu gosto muito, que a gente chama de seringa de ebulição, que mostra que a água não entra em ebulição a 100 graus Celsius, tá certo? Isso depende muito das condições de pressão, né? Por exemplo, varia com altitude, etc. E isso pode ser demonstrado com uma seringazinha e uma água aquecida. Isso é fantástico, né? Um projeto paralelo ao Laboratório de Demonstrações, eu fiz Tecnologia para a Escola, que foi mencionado pelo Rogério, que consiste assim, bom, a maior parte das pessoas passa todo o ensino médio sem estudar os conceitos de física moderna contemporânea. Então, a gente começou a oferecer seminários nas escolas para justamente apresentar essa física contemporânea. A gente conta essa história nesse artigo publicado no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, né? Isso era uma ideia antiga de outros professores que já levavam esse projeto. Temos um site, temos uma página no Facebook. Isso, como eu disse, começou em 2004, com as primeiras palestras. Às vezes, as condições não são as mais favoráveis possíveis. É um calor aqui, eu estou completamente encharcado, né? Aqui é no interior do Pará, uma cidade a cerca de 200 quilômetros de Belém. Aqui era o nosso próprio auditório do programa de pós-graduação. Quando a gente completou 10 anos desse projeto, a gente só atendia escolas públicas e a gente resolveu atender também as escolas particulares.
entender que também isso é um tipo de discriminação, não atender as escolas particulares. E é muito tentador, porque, veja só, nessa palestra, numa escola particular, em 2014, nós tivemos cerca de 400 assinaturas. Quer dizer, enquanto numa escola particular, numa escola pública, eles não têm auditório, a gente vai para uma sala que às vezes fala para 10, 15, 20 alunos. Claro, se eu procurar uma escola pública que tem um auditório, eu posso falar por 400 pessoas de uma só vez. Isso proporcionou, não só para mim, para os participantes do projeto, uma sensação engraçada de ir nos lugares, por exemplo, um posto de gasolina, numa farmácia, fazer compra num lugar próximo e as pessoas chamarem, professor, não sei o quê. Aí eu olho e digo, rapaz, eu penso ser um bom fisionomista, eu não me lembro de ti. Ele disse, não, professor, você não foi meu professor formalmente, mas você deu palestra numa escola. Isso é um negócio estranho e, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Nós também começamos um trabalho, depois dos 10 anos, de permitir que os professores dessem palestras nas escolas onde estudaram. Então, aqui temos professores dando palestras nas suas escolas. Eu voltei, então, 10 anos depois, de iniciar a atividade de projetos na minha escola, que eu fiz o ensino fundamental, né? Aquela que eu mostrei a foto para vocês. Foi uma sensação fantástica. Esse projeto, em particular, já está chegando a quase 20 mil alunos, só que assistiram palestras. Quer dizer, todos nós temos assinaturas, né, de mais de 20 mil pessoas. Quando eu viajo, né, quer dizer, eu procuro dar palestras. Aqui é uma palestra na Escola de Aplicação da USP, né? Aqui é em Macapá, eu já dei palestra no Rio de Janeiro e em outros lugares. Que tipo de palestra? Por exemplo, sobre expansão do universo, que eu normalmente dou, lasers, que normalmente é o professor Sam Clayton, conceitos de teoria quântica, normalmente é o professor Sérgio Viseu, física das radiações, o professor Zé Luiz, por isso que eu digo, é muita gente. E esse projeto chama Física para a Escola, e depois é Física e Tecnologia para a Escola, para eu também poder contar a história do paraense que inventou o dirigível, que é Júlio César Ribeiro de Souza. Muita gente pensa que é Santos Dumont, né? Se quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, tem uma entrevista no YouTube sobre isso. E, assim, as pessoas que vinham visitar Belém, eu sempre colocava elas para pagar um pedágio, né? Claro, eu pedia, né? E algumas aceitavam. Aqui, por exemplo, na Escola de Ciência do Espaço, está aqui o Tirso Vilela dando uma palestra, está aqui o João Braga, ambos do INPE, à época, né? Dando palestras. E todos os professores que fazem isso relatam suas experiências, né, fantásticas, às vezes até falam em termo inesquecível. Assim, talvez o auge desse projeto tenha sido quando a gente trouxe 2 ganhadores de prêmio Nobel para ministrar palestras na UFPA. Filho, agora não, papai está... Agora não, filho. Mãe, Ângela... Desculpe, pessoal, é que nós estamos todo em casa. Então, filho... Ângela... Papai, how is the weather? The weather is fine. Tá, um beijo, tchau. Como está o tempo? Desculpe, pessoal, mas é que isso é incontrolável. Eu, assim, não sei onde é que a Ângela está nesse momento. Então, o que eu estava falando é um momento assim muito intenso desse projeto. Foi quando a gente recebeu o ganhador do Prêmio Nobel, Douglas D. Norcheroff, que deu uma palestra num auditório para cerca de 1.000 pessoas, e também o Klaus von Klitzing, né, que é um outro ganhador de Prêmio Nobel. O Klaus von Klitzing trouxe a medalha Nobel de ouro, né? Quer dizer, isso foi uma coisa... Eu não sabia disso, ele tirou lá depois da palestra e, assim, depois eu queria saber como é que eu vou sair daqui dessa zona periférica da cidade. Bom, eu fiz de conta que nada estava acontecendo e deu tudo certo, que bom. A gente, dentro desse projeto Física e Tecnologia para a Escola, iniciamos essa série de vídeos curtos, de cerca de 1 minuto, chamado Faça Física ou do Physics. Eles têm versões em português e inglês. Eu não vou aqui exibir nenhum vídeo, eu só vou... Assim, tem vídeos propostos tanto por brasileiros quanto por estrangeiros. Aqui os brasileiros, gostaria de mencionar nominalmente: Sra. Belita Coiler, Constantino Salles, Marcos Pimenta, Jorge Cassimeiras, Marcelo Nobel, que estava por aí até há pouco, Roberto Bechara Muniz, Alberto Fazio e Alberto Sá. Nesse projeto de difusão e popularização da física moderna para o grande público, né? Quer dizer, a gente teve a felicidade de escrever um artigo para a Scientific American, junto com o Jorge Matzes, que foi meu orientador de doutorado, e o Cassimeiras. Depois a gente, com o Daniel Vanzella também, escrevemos aí alguns artigos sobre evaporação de buracos negros, radiação Hawking. E veja só, foi justamente o assunto, talvez, da última matéria que eu coletei antes de sair de Belém, em 1988. Esse projeto, assim, proporciona, às vezes, coisas muito legais, como, por exemplo, a comemoração do centenário da relatividade geral, justamente em novembro de 2015, quando tivemos mais de 700 pessoas presentes, colocamos experimentos do lado de fora e depois fizemos observações astronômicas. Foi um dia muito especial. E, assim, perto desse centenário, claro, fui procurar, né, e acabei achando esse artigo, né, que foi publicado por Cromlin e Davis no jornal Estado do Pará,
né? Então, assim, acabou que esse foi um texto pioneiro assim nas Américas sobre relatividade geral, e a gente deu alguma publicidade disso no Physics in Perspective, depois na Revista Brasileira de Ensino de Física, e aí assim acabamos dando destaque isso também na Nature Physics, na ocasião do centenário da comprovação experimental da teoria da relatividade geral. Aqui foi uma outra palestra já em 2019. 2019, como o Rogério falou, foi um ano especial. Circulamos vários lugares aqui em São José dos Campos, num parque. Foi um dia fantástico. Esse aqui é um bate-papo com a comunidade no Jardim Botânico de Valência, na Espanha. Foi uma atividade durante a conferência GR. E é um negócio interessante, porque a gente pensa, né, sobre a importância da divulgação científica. Perto do centenário da comprovação experimental, uma repórter do New York Times me ligou para fazer uma entrevista, por causa do artigo da Nature Physics também, né? Aí ela disse, então quer dizer que agora em Sobral você vai contar para os brasileiros a importância das medidas em Sobral? Eu disse, claro que não, pô. Isso aí no Brasil todo mundo sabe, quer dizer, o problema é fora do Brasil. Então, a gente, na verdade, muitas vezes a gente subestima, assim, para que eu vou falar essa história? Porque todo mundo já sabe. E não é bem assim, as pessoas não sabem, né? Ainda mais hoje, nos tempos de hoje, desse obscurantismo científico que nós estamos vivendo. Também destaque para um número especial da Ciência e Cultura, né, falando sobre realidade geral. Um aluno meu estava fazendo fazendo doutorado sanduíche na Inglaterra. Ele disse, cara, vai lá em Cambridge, deve ter alguma coisa, né, que os caras deixaram lá, e ele foi, né, quer dizer, cedendo à minha gentil pressão, né, e encontrou um caderninho que Cromley e Davidson tinham feito suas anotações do Brasil, está publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física, inclusive essa foto, né, que está lá também. Também demos visibilidade sobre isso na Gazeta de Física, em Portugal, e, finalmente, na Nature Astronomy, que foi um artigo que saiu no início desse ano, falando já um pouco mais geral sobre um evento um pouquinho antes, em 1912, que foi efetivamente a primeira tentativa de se medir, junto com o Santiago Paulo Antônio. Eu devia ter falado o nome de todos os coautores, me desculpem, mas eu estou apressando. E falando em astronomia, vem o Núcleo de Astronomia, que foi uma espécie de spin-off, né? Quer dizer, uma iniciativa que surgiu do Laboratório de Demonstrações. Claro, a origem inicial foi realmente a minha paixão por astronomia, que sempre existiu. Logo que eu pude, na minha primeira verba significativa, eu comprei um telescópio, né, quer dizer, do Bernardo Riedel, que é uma pessoa né, fantástica, um construtor de telescópios do Brasil, né? E aí os meninos do Laboratório de Demonstrações, que gostavam de astronomia, fizeram um clube de astronomia. Aqui, por exemplo, eles em Curuçá. Bom, preciso convencer vocês que eles estão fazendo observação de manchas solares aqui, né? Esse era um telescópio que eu tinha antes de ter o telescópio grande, né? E aí isso evoluiu para o Núcleo de Astronomia. A gente conta essa história num artigo publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física também. Aqui uma configuração da equipe, temos um site na internet. Esse meu telescópio do Bernardo Riedel foi para lá em 8 de junho de 2004, ele foi para o UFPA para observar o trânsito de Vênus. Foi um acontecimento realmente e tanto, né? Aí organizamos observações astronômicas, muitas observações. Hoje esse é a nossa configuração de telescópios. Um dos que faz mais sucesso é esse pequeno telescópio, né, que permite observações solares, né, é o telescópio Coronado. Damos aulas preparatórias para as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica. Essa é uma configuração de 2005, aqui está a minha filha, meus sobrinhos. É assim, né? A gente começa tentando, meu outro sobrinho aqui, dos diversos níveis, né? E aqui agora, como é uma configuração mais atual, né? Quer dizer, já com essa nova configuração, inclusive do ensino fundamental de 9 anos, preparando para as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica. A gente trabalha com a periferia, principalmente, né? E com os parentes. E a nossa ideia nunca foi ganhar medalhas, né? Mas depois de 10 anos, né, os alunos acabam ganhando e eles ficam muito orgulhosos, né? E é uma sensação muito interessante para eles, para suas famílias. É algo que testemunhar isso é um negócio fantástico. E aqui o Núcleo de Astronomia tem um espaço que recebe os alunos. É engraçado, por exemplo, algumas coisas inusitadas acontecem, né? Astronáutica em Belém do Pará, o que é isso? Aí caiu um pedaço de um foguete na região de Salinas. Hoje tem um campus do UFPA em Salinas, e o pessoal ficava achando que era pedaço de OVNI, não sei o quê. Aí a gente explicou que, na verdade, tem uma base de lançamento em Kourou, na Guiana Francesa, etc., e que esse é um pedaço que caiu no mar e foi flutuando até lá. Bom, participamos de feiras e mostras, organizamos eventos em parceria. Por exemplo, a gente não tinha dinheiro, né? Como é que a gente vai organizar um evento? Quem é que vai pagar as passagens aéreas? Aí eu descobri que o Observatório Nacional tinha dinheiro para esses eventos. Então, eu contactei o Observatório Nacional, meu amigo Jailson, que acabou nem vindo, né? Mas vieram outras pessoas, Gerardo Até, Jamil Della Reza, Virgílio Roy.
E aí descobri também que o INPE tinha dinheiro para o seu Estudo Nacional. Então, então vocês têm que pagar. Então, era uma parceria. Eu era um dos 4 palestrantes e os outros 3 eram do INPE. Isso foram 2 vezes consecutivas. Nessa ocasião, foi o professor Marcelo. Aqui está uma foto. Está aqui o Jablonski, está aqui o Checato, está aqui o Zé Carlos. Bom, tem uma página no Facebook. E aí vem o Museu Interativo da Física, né, que foi fundado em 2008. Isso talvez tenha vindo da... Eu organizei um livro, fiz um livro sobre a história do Museu Paraense Emílio Gueldi, que é a primeira instituição científica da Amazônia, e talvez isso tenha sido uma das motivações para criar o Museu Interativo da Física, né? A gente conta um pouco dessa história nesse artigo também publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física. E foi o seguinte, teve um dinheirinho aí que apareceu, né, financiamento do governo federal, e aí veio a ideia de por que não fazer um conjunto de experimentos que são réplicas de experimentos históricos, ou pelo menos que simulassem, tivessem a essência do mecanismo de grandes avanços da história da ciência para apresentar para os alunos. Aí eu contactei meu amigo Aníbal, tá certo? Que também é amazônida de nascimento, tá certo? E ele lá no seu ateliê, na rua ali em Pinheiros, tá certo? Me fez o grande favor, claro, né? Quer dizer, sem ele, eu acho que isso não aconteceria, e de construir essas réplicas de experimentos. Aqui é uma configuração do Museu Interativo da Física, tem um site na internet, talvez seja um dos nossos sites mais bonitos. Aqui estão alguns dos experimentos. Aqui é um aluno interagindo, por exemplo, com a réplica da lâmpada de Edison. Esses experimentos eles têm painéis, então, quando a gente viaja, às vezes a gente não consegue levar, né, 1, 2 pessoas no máximo, né, não consegue levar muito mais que isso. Então, enquanto a gente não consegue explicar, a gente deixa painéis impressos em lona ao lado de cada um desses experimentos que as pessoas podem consultar. Nós também recebemos escolas e espaços, em nosso espaço na universidade, que é pequeno, mas a gente, claro, vai procurar espaço em todo lugar. Aqui é uma oficina de construção de experimentos históricos com material de baixo custo, dá para fazer isso, por incrível que pareça, em 2010, em Ananindeua. E aqui é na ilha de Cotijuba, uma oficina na ilha de Cotijuba, né? Belém tem dezenas de ilhas no seu entorno. Aqui são seminários. Aqui, assim, os monitores, né, os bolsistas, eles apresentam primeiro para uma equipe de professores, antes, obviamente, de serem liberados para apresentarem para o público em geral. Só o MINF, para vocês terem uma ideia, visitou mais de 30 municípios do Pará e 3 ilhas na região metropolitana, atingindo 4 das 6 mesorregiões do estado do Pará, com mais de 50 mil pessoas atendidas. Aqui tem as cidades, né, só do Museu Interativo da Física. O projeto Física e Tecnologia para a Escola era só física, mas, assim, de novo, aí as pessoas vieram me procurar, tanto os alunos quanto os professores, a gente quer participar, e hoje ele evoluiu para uma coisa chamada Palestras Vocacionais, que é um outro projeto que inclui várias áreas. Então, aqui é uma palestra sobre engenharia elétrica, aqui é uma palestra sobre física, aqui é uma palestra sobre matemática, aqui é uma palestra sobre estatística e aqui sobre teoria do comportamento. Então, hoje, esse projeto é um projeto que tem praticamente todas as áreas do conhecimento, e o Rogério falou, né, como é que funciona, né? Está parado? Não está parado. Sexta-feira passada, exatamente uma semana atrás, nós realizamos o webinário, né, nas escolas. Então, assim, é claro, a gente não consegue uma participação muito grande do estudante por causa das limitações de acesso à internet, mas aqui você vê que eles realmente participam, né? Estão participando desses webinários, são alunos de escola. Um outro projeto que surgiu recentemente é o NanoJovem. Nós temos um conjunto de equipamentos, né, como, por exemplo, o MEV, microscópio eletrônico de varredura na universidade, que é utilizado para fazer medidas, inclusive para algumas empresas, etc. Mas a gente reserva um dia por semana para receber escolas, e aí são alunos do ensino médio que são apresentados a esses equipamentos de ponta. E um outro projeto também citado pelo Rogério, que é o Meninos Amazônicos na Ciência, coordenado pela professora Ângela. O NanoJovem é coordenado pelo professor Valdomiro, que deve estar participando aqui também e aparece nessas fotos. O Meninas Amazônicas nas Ciências, ele veio, assim, foi aprovado uma chamada do CNPq, que foi feita, projetos do Brasil inteiro, nós temos um site na internet. Esse projeto em particular tem 5 escolas, cada escola tem 3 alunas e um professor que foram bolsistas durante o ano de 2019. Então, aqui é uma escola, é a única escola em Belém das 5, é uma palestra que foi feita lá. Aqui são escolas de uma outra cidade, uma cidade vizinha de Belém, Ananindeua, visitando as nossas instalações. Aqui é uma palestra, né, numa outra escola na cidade vizinha, que essa, inclusive, aparece a minha filha, que sempre que eu posso eu levo, como eu disse, a minha inspiração. E aqui é uma escola de Curuçá, perdão, aqui é uma escola de Cametá, na verdade, é uma vila de Carapajó, que, inclusive, é uma
comunidade quilombola, tá certo? E que também faz parte desse grupo de escolas. A outra escola é a escola de Curuçá, né? Uma cidade vizinha também, mais ou menos em torno de 100 quilômetros de distância de Belém. E aqui são as meninas que gravaram vídeos para apresentar, e, quer dizer, como assim, demonstração dos seus estudos, seu empenho. E, assim, muito bem, em relação ao futuro, né? Quer dizer, devido a essas ações, quando a gente completou cerca de 10 anos, dentro do contexto do projeto Reúne, a universidade propôs, então, assim, nós fomos conversar, nós tínhamos uma demanda de prédio muito antiga, e a universidade disse, olha, com Reúne a gente vai fazer um prédio. E essa construção iniciou em 2012, mas, infelizmente, várias dificuldades aconteceram. Esse era o estágio da obra em 2016. Ela agora foi retomada em 2019. E, quem sabe, agora, com esse reconhecimento das ações de difusão e popularização através desse prêmio, de toda essa equipe aí que tem trabalhado bastante, né? Quer dizer, essa obra seja concluída e a gente tenha realmente... Deixa eu colocar isso. Eu queria dizer para você, isso é divulgação científica na Amazônia. Nós colocamos equipamentos dentro de um barco, fomos até uma ilha vizinha, né, e convidamos os alunos da escola para entrarem no barco e interagirem com os experimentos. Não éramos só nós, quer dizer, foi feito dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2018, tem pessoas da matemática, enfim, da computação, mas aí vocês estão vendo, em particular, os nossos experimentos, essa é a Mala Rebelde, né, que tem um giroscópio no interior, assim, foi fantástico, foi realmente, é um momento especial, ciência no barco. Bom, eu não sei se essa frase é do Mark Twain ou não é do Mark Twain, mas não importa. Eu gosto muito dessa frase. Ela diz: eles não sabiam que era impossível, então eles fizeram. Eu acho que isso, juntamente com essa estátua que tem na Universidade Federal do Pará, que é um monumento em homenagem ao cientista paraense Gaspar Viana, que descobriu a cura para a leishmaniose. Ele viveu só 29 anos, né? E é uma estátua em homenagem a ele, que é a alma em pé e o corpo no chão, né? Que representa bem essa luta, né? O desgaste que é essa luta de fazer ciência em lugares periféricos e afastados. Eu nem acredito em alma, apesar da minha ser bastante velha, mas... Esse é o final daquele vídeo do professor Hambúrguer. Eu convido todos vocês a assistirem, é um vídeo maravilhoso. Assim, eu nunca conversei com o professor Hambúrguer, mas só essa fala dele sobre o otimismo, para mim, já é como se a gente tivesse conversado. Tá certo? Muito obrigado a todos vocês. Parabéns, realmente é de tirar o fôlego todas as suas iniciativas, sua e do seu grupo de centenas de pessoas, como você falou. Foi muito mais do que merecido, fantástico. Eu queria abrir para as pessoas fazerem comentários, se alguém quiser fazer algum comentário. Rogério, Diga. eu quero parabenizar, e eu acho que muita gente, como eu, não conhecia o que o Crispino fazia ou está fazendo, mas não sabia não só a quantidade, a qualidade e a abrangência do que ele faz. Realmente, eu conheço o Crispino, estive lá no tempo que eu estava na CAPES para fazer avaliação e coisas do gênero, mas muito impressionado e muito merecido esse prêmio. Acho que merecia mais, uns 3 prêmios desse, Crispino. Um grande abraço. Bom, precisa de centenas para dar um para cada um, na verdade, das pessoas que estão comigo, mas eles sabem, isso é uma conquista coletiva. Muito obrigado, Anderson. Um abraço. Débora? Eu também queria parabenizar o Crispino, também estive lá algumas vezes, fiquei impressionada com o que ele conseguiu fazer. Fui naquela salinha que ele falou que era um lugar abandonado e depois foi
resgatado. E eu queria deixar aqui o meu relato de que como é difícil fazer divulgação científica. Eu tenho me envolvido com isso já há, sei lá, mais de 15 anos, mas não é um trabalho valorizado. E é um trabalho fundamental. A gente está vendo agora esse negacionismo científico que vem de tudo quanto é lado, porque as pessoas não têm noção do que a gente faz na academia, elas não sabem nada de metodologia científica. Os médicos não conhecem metodologia científica. Então, esse trabalho de base que o Crispino faz é incrível. Eu acho que ele merece o prêmio e merece todo o nosso respeito por esse esforço gigantesco de ter feito isso. Muito bom, Crispino. Muito obrigado, Débora. Eu conheço o seu trabalho também de divulgação científica. Parabéns por ele também. Esse prêmio é de todos nós, Débora, de todos nós que fazemos divulgação científica nesse país. Obrigado. Sérgio? Bem rapidinho, quero endossar o que Anderson e Débora falaram. Crispino, sou seu fã. Eu que sou seu fã, professor. Como o Anderson disse, eu também conheço o seu trabalho, recebo seu vídeo, mas eu não tinha ideia do tamanho dele. Lembro também lá do laboratóriozinho que visitei. Parabéns, prêmio merecidíssimo. E como foi dito, devia ter 100 prêmios desses para dividir com a equipe. Grande abraço. Obrigado, professor. Muito obrigado. Esse é o objetivo do prêmio Ernesto Burger da SBF, divulgar essas iniciativas que são super importantes e às vezes a gente conhece alguma coisa que faz, mas realmente o escopo, tudo que as pessoas fazem, tudo que o Crispino faz nesse caso é muito mais do que a gente pode imaginar, é incrível, realmente fantástico. Crispino, tira a apresentação para ficar aparecendo você para o público do YouTube. Ah, tá, deixa eu tirar aqui. Eu não gosto muito disso, mas tá bom, vai. Não, mas hoje você está liberado. Tá bom, tá bom. Como é que eu faço? Eu vou em compartilhar... Não, eu já saí. Já tirou. Beleza. Pessoal, então, acho que estamos chegando ao final. A Assembleia já acabou e a premiação, então, como vocês viram, um trabalho de fôlego excelente, incrível, de um grande escopo. Então, pode botar a família aí, bota a família do lado, Crispino. Eles estão juntos nessa. Com certeza, eu mostrei a foto deles lá. Eu acho que a minha filha, eu gostaria de deixar registrado, assim, ela é especial, né? Quer dizer, o prognóstico que ela tinha inicialmente era de ter uma vida vegetativa e hoje ela é formada em gastronomia, aquela mulher maravilhosa que vocês conhecem. Né? E, assim, essa menina, ela é responsável também pelo laboratório de demonstrações. É ela que me fez reaprender o que é ensinar. Né? Quer dizer, foi com ela que realmente... E agora tem um moleque de 5 anos que está me fazendo reaprender de novo, porque esse aí, como dizia o meu pai, dá nó em trilho e faz bala dobrar a esquina. Eu lembro quando eu fui aí você disse, olha, só tem um problema, nós temos que almoçar lá em casa. Pô, foi a melhor coisa que teve. E eu conheci ela bem ainda miúda, como você falou. E é muito legal saber disso, todo esse desenvolvimento. Parabéns, obrigado. De novo. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, então, Crispino. Muito obrigado a todos e a todas por participarem tanto da Assembleia quanto dessa cerimônia de premiação Prêmio Ernesto Burger, da edição de 2019 para 2020. E, bom, então, acabou. Palmas coletivas para o Crispino e para a SBF. Palmas para a SBF. Então, até logo, pessoal. Muito obrigado. Tá? Saúde. Saúde a todos. Saúde a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado por tudo. Tchau.